Ei, tudo em ordem? Vamos mais um pouquinho? Hoje nós vamos prosseguir sobre o capítulo da Boa Nova que fala sobre a última ceia. Em determinado momento, João diz a Jesus, quando Jesus diz para eles, os apóstolos, que ele vai ser traído, e nós hoje sabemos que foi Judas que o traiu. E João pergunta já com uma colocação: mas Senhor, o Senhor já nos ensinaste que os escândalos nós já aprendemos e podemos corrigir. Sabemos também que outros escândalos virão e fazem parte do aprendizado e da evolução de todos nós e da humanidade. E enquanto ele dizia isso, Jesus olha para os apóstolos e todos estão atônitos, menos um. É Judas, que está quieto, calado. E João prossegue: mas Senhor, por que é que nós teremos que suportar a traição de um dos nossos? E Jesus responde: em verdade vos digo que hoje eu não conseguiria lhes explicar sobre isso, mas esses escândalos serão lições para o futuro. E nós hoje sabemos que lição maravilhosa Jesus nos deu através disso tudo, sofrendo na cruz, sofrendo traição, inclusive das mãos que ele beijou, como é o caso de Judas. E Jesus diz, em verdade vos digo, como eu não lhes posso explicar hoje, porque vocês não entenderão, daqui a algum tempo encaminharei para vocês o Espírito da verdade, o Consolador prometido, que vos explicará tudo aquilo que eu vos quero dizer hoje, que vocês ainda não conseguem entender. E Jesus sabe que este era um momento muito difícil, porque ele já estava nos seus últimos momentos enquanto encarnado. E ele diz para João: João, quem segue os preceitos de Deus, da verdade, do amor e da fraternidade, sabe o quanto espinhoso é. Sabe que muitas vezes, até mesmo os parentes mais queridos nos abandonam, nos deixam ao léu, são incompreensivos para conosco. Um de vocês, além de me trair, vai me negar. E nós sabemos que isso tudo aconteceu. Sabemos também quanto Judas sofreu depois que Jesus foi crucificado. Mas depois de falar essas palavras, mostrando que era difícil seguir o caminho de Deus e da verdade, e nós sabemos o quanto é, ser bom, ser fraterno, nem sempre é fácil, ele percebe que parte dos apóstolos estão conversando. Um deles diz: olha, eu quero, quando na nossa vitória, e alguns apóstolos achavam que essa vitória seria no dia seguinte, na semana seguinte, quando na verdade é toda uma evolução que ainda não acabou. É uma evolução que nós ainda estamos longe de terminar, mas que estamos vendo acontecer. Basta ter um pouquinho de discernimento e conhecimento que nós sabemos que o mundo está em evolução. E é neste momento que eles estão discutindo: mas eu quero entrar, um dizia, eu quero entrar triunfal e dizer aos incautos quanto nós somos fortes espiritualmente. Outro dizia: pois eu quero dar lição aos doutores da lei que se acham tão poderosos que ainda não conhecem as verdadeiras leis de Deus. O outro dizia: quero fazer com que todos passem a entender tudo aquilo que ainda não entenderam da verdadeira fraternidade e da caridade. E Jesus, entristecido, acompanha isso. E ele diz, num determinado momento, para que os apóstolos o ouçam, e constrangido,
porque ele sentia ali uma divisão de poderes. Um queria ser maior que o outro, um queria ter mais posse que o outro. Estou falando dos apóstolos. E Jesus, tomando de um vaso de água perfumada, coloca uma toalha como fosse um servo, abaixa-se e sobre os olhares atônitos dos apóstolos começa a lavar os pés dos apóstolos, e muitos não aceitavam. E termina essa lição dizendo: vocês sempre dizem que eu sou o mestre, que sou o sábio, que eu lhes dou lições, e vocês estão certos. Mas aprendam, aprendam. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja aquele mais simples, aquele que seja capaz de servir o mais pequenino. E eu termino perguntando: qual o tamanho verdadeiro do que nós somos? O tamanho da nossa caridade. E o tamanho da nossa caridade nos transforma em pequeninos, porque é na simplicidade que a gente serve. Façamos o melhor. Um abraço a todos.